Hoje eu vim falar aqui com vocês sobre cansei, meu filho não me escuta. E aí, quem tem essa sensação recorrente de não ter a escuta dos filhos, se os filhos não fazem aquilo que a gente pede, não cumprem os combinados? Tudo bom, querida? Oi, Lívia. Tudo bem? Legal. Vou esperar aqui o pessoal chegar. Me falem de onde vocês estão falando, em que parte do mundo vocês estão. Eu tô aqui na Espanha, para quem não me conhece, eu sou Maíra Soares. Eu criei essa página em 2017, sou mãe da Nara, moro na Espanha faz 10 anos já, sou de São Paulo e tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês, que legal, já tem bastante gente chegando, para poder falar sobre esse tema, que é a terceira live de uma série que eu tô fazendo. Tudo bom, Rosa? Sobre dar voz às crianças. A minha ideia com essas lives é a gente poder falar tanto do tema da criança interior, a criança que mora dentro de nós, e aí na semana passada, para quem perdeu, eu fiz 2 lives sobre esse tema, uma tentando explicar um pouco a ideia, o conceito da criança interior, que é todo esse emaranhado de sentimentos, experiências que a gente viveu na nossa infância, que ficam ainda guardados dentro de nós, que são as nossas emoções, são as nossas lembranças, as nossas memórias, né, que às vezes estão no inconsciente, inclusive, mas que tem uma parte dessas emoções que são emoções que ficaram reprimidas, que ficaram guardadas, que a gente não pôde expressar. E aí é o que a gente chama da criança interior ferida, né? Não sei quem estava aqui nessa live para poder assistir e entender um pouquinho, né? E eu expliquei como que a criança interior, quando ela tem essas feridas, quando ela tem essas questões que ficaram pendentes lá naquele passado, como que ela ainda costuma dominar a nossa vida na vida atual, né? Regendo às vezes a forma como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente reage a alguns conflitos, alguns problemas e algumas questões que a gente vive que são desafiadoras. A gente acaba tendo vários ataques de birra, né? Por conta dessa criança, ou tenta compensar algumas coisas que a gente não teve lá atrás. E às vezes a gente acaba sendo guiado por essa criança que está dentro de nós, que tem ainda essas questões que estão mal resolvidas. E eu dei vários exemplos lá de como que isso influencia, inclusive, na forma como a gente materna, né? Como a gente educa os filhos, tanto o homem quanto a mulher, né? No caso. Então, às vezes, a gente tem, sei lá, um vazio emocional muito grande e projeta nos filhos que eles teriam que resolver e preencher esse nosso vazio. Ou a gente tem uma dificuldade de... não teve um choro escutado e a gente tem uma angústia muito grande, não consegue estar presente quando os nossos filhos estão chorando. Várias coisas, tá? E hoje eu vou retomar alguns desses temas porque tem a ver também com o tema da live de hoje. Na segunda live da semana passada, eu convidei a Flávia Penido para falar sobre as feridas emocionais da infância. Não sei quem esteve aqui, se alguém quiser falar, jogar coraçãozinho e falar, ah, sim, tô acompanhando e tal. A gente falou sobre as 5 feridas emocionais básicas, mais conhecidas, assim, da criança interior, né? A sensação de abandono, de rejeição, de traição, de injustiça e a humilhação. E também falamos como elas influenciam a nossa vida atual, como que a gente se constitui como ser humano, desde dos aspectos até físicos, né, das doenças que a gente pode ter, do nosso corpo. Tudo isso vai sendo influenciado e o nosso comportamento por conta dessas feridas. E, de novo, se a gente não tem consciência delas, se a gente não tem, não faz um trabalho para poder meio que curar ou maternar, né, cuidar dessas dores, elas acabam, de novo, regendo a gente na vida atual, interferindo também na nossa forma de educar os filhos, na nossa relação com os parceiros, com os amigos, com as pessoas, e a gente acaba repetindo muitas vezes esse padrão, que aliás a gente vai repetir, independente da gente fazer o trabalho ou não, né, mas óbvio que tendo consciência a gente tem um pouco mais de destreza para não ficar tão refém dessas feridas, e aí a gente acaba preservando o que os nossos filhos recebem e acaba sendo uma carga um pouco menos pesada. Então vale a pena fazer esse trabalho de autoeducação para não se permitir estar aí totalmente às cegas, sendo guiado pelas feridas que a gente carrega, né? E aí, depois, essa semana, eu tenho mais 2 lives que eu programei pra gente poder falar sobre essa... Hoje eu quero falar sobre esse tema da sensação de não ser escutado pelos filhos, né? Esse incômodo que a gente tem. Meu filho não faz o que eu peço, ele repete os erros. Como assim? Já falei 1000 vezes, eu tenho certeza que todo mundo passa por isso. Né? Só vocês, eu coloquei uma caixinha ontem para falar sobre esse tema e bombou de exemplos, né, das pessoas falando do que incomoda elas na relação com os filhos, qual que é o ponto que incomoda desse não escutar dos filhos, né?
E aí, amanhã, eu também convidei a Tariana Rocha para falar sobre abusos emocionais, os impactos do abuso emocional nas crianças. Tanto na infância que a gente teve, né, para poder, qual que é a ideia de amanhã? A gente poder identificar o que é considerado abuso emocional. E assim, todos nós promovemos esse tipo de abuso, não tem como, porque a gente foi educado de uma forma muito tradicional, que usava muitas vezes em maior ou menor grau, essa forma de se relacionar com a criança para garantir um certo controle do comportamento dela. Então a gente tem muito desse resquício, assim, desse registro de forma de lidar com a criança, né? Especialmente o fato de ser criança pequenininha, a gente se vê no direito de fazer muitas coisas que a gente não faria com adulto, mas que com elas a gente se dá meio que uma liberdade, porque a gente entende que é nosso papel inibir o comportamento e às vezes a gente usa essas estratégias, mas nem é sempre porque a gente decide fazer, é porque a gente tá com aquilo muito naturalizado. E a gente nem sabe que aquilo é abuso emocional. Então é importante a gente ter uma noção do que é. Amanhã a gente vai ajudar a identificar isso. Hoje eu vou também falar um pouco sobre isso, mas não especificando, nomeando dessa forma tão forte assim. Mas a Tariana, ela fala muito de narcisismo, né? Ela tem um trabalho voltado para mães de filhos... Não, para filhas de mães narcisistas. E aí ela fala muito sobre esses temas. Ela é psicanalista, fala muito sobre tudo que é tóxico na relação da parentalidade, né? Então vai ser bem legal. Eu já fiz várias lives com ela. Quem me segue na Tenda Materna, que eu tenho um podcast com a Clarissa de Achiara, tem o episódio 18, que foi uma conversa com a Tariana Rocha, e eu já fiz várias lives com ela. Se forem lá no meu canto maternário, lá no YouTube, vocês vão ver que tem pelo menos umas 5, 6 lives com ela. Vale a pena maratonar, porque ela é maravilhosa. Estão ficando gravadas, assim, as lives, tá? E eu vou deixar até o dia 27 de junho. Por quê? Porque no dia 28 começam os novos grupos da minha mentoria. E a ideia dessas lives é que vocês possam ter uma noção do que é a proposta de trabalho que eu tenho dentro da mentoria. Que é uma mentoria que eu faço por 8 semanas, acompanhando grupos de 30 mães em cada turma, para que vocês possam entender com mais profundidade o conceito da criação consciente, como que vocês fazem para aplicar esse tipo de educação, né, para seguir esse tipo de educação, porque realmente é uma quebra de paradigma, gente. A gente tá inventando, tá quebrando aqui com o tradicional. Eu sei o que é se deparar com essa curiosidade de se abrir e falar, peraí, quer dizer que eu posso abrir mão do castigo? Como é que funciona essa parada, né? Não, estão falando aí um troço aí que parece que se eu tentar vai dar algum problema lá na frente, porque a sensação que dá é que a gente vai cair na permissividade, que a gente vai deixar a criança solta, que a gente fica sem referência, a gente não tem experiência com isso, né? A gente foi educado de outra forma. Então, quando a gente se depara com essa intenção maravilhosa, porque percebe que realmente a educação tradicional, ela é muito danosa, né? Ela é muito prejudicial para a autoestima da criança, para o bem-estar da criança, a gente fica sem ferramentas. Então, tem que estudar. Não tem outra saída, gente. Eu sei que vocês, assim como eu, acreditavam que... Muitos de nós acreditávamos que ter filho é uma coisa natural, é ter e pronto, né? Não, mas praticamente a percepção que cai, assim, depois de um tempo é uma das tarefas mais importantes da vida e não dá pra gente fazer de qualquer jeito, simplesmente achando que a gente pode fazer na intuição. Entendeu? Porque, infelizmente, a gente não tá tão conectado aí com uma intuição superior que faz a gente saber fazer de uma forma amorosa. A gente tá muito conectado com a dor, com o medo, com o controle. E são coisas que acabam machucando muito essa criança e desviando muito ela da essência dela. Tá? Então a proposta aqui é que a gente possa dar luz a tudo isso, para que vocês entendam qual que é a proposta da mentoria, porque lá, durante 8 semanas, eu tento fazer esse caminho de você entender melhor o que é a criação consciente e saber como maternar essa criança que tá dentro de nós. Que é a grande chave, né, para você conseguir realmente conectar com uma amorosidade e com uma confiança que faz com que você aceite o filho que você tem, né? Consiga não se assustar com a natureza dessa criança que tá vindo e confiar no que ela tá trazendo. Mais do que querer bater de frente, corrigir, consertar, né, controlar, que é o modo que a gente costuma fazer. Que acaba fazendo o quê? Promovendo uma desconexão muito grande entre nós e eles.
e um ressentimento muito grande, né, a gente acaba se afastando dessa criança, e a gente sabe porque, como crianças, a gente se sentiu assim. Então, o jeito que eu vou tentar fazer com que vocês compreendam a minha proposta, a minha linha de raciocínio, é a gente voltar bastante para nossa infância, colocar a mão no coração e tentar sentir o que foi viver nesse ambiente onde inibiam tanto o nosso sentir, a nossa liberdade de expressão, né? E aí, por que eu não me senti escutada? Né? E a grande pergunta aqui é, né, por que meu filho não me escuta? Né? E é muito curioso quando a gente fica com essa sensação de que a criança não faz o que tem que ser feito. Por que será? Será que a forma como eu falo com ele está sendo eficaz? Será que ele está se sentindo escutado? Né? Porque se eu não estou me sentindo escutada, dificilmente eu vou dar bola para o que estão querendo fazer, mandando eu fazer, entendeu? Não sei como que é para vocês. Mas se eu não estou sentindo que eu estou sendo considerada nesse diálogo de verdade, né, não é só uma coisa de saber a frase certa para ser dita para a criança, que muitas de nós caímos às vezes nessa história. O que eu tenho que falar para o meu filho para que ele se convença de que ele tem que fazer tal coisa? E aí fica uma coisa muito superficial, né, não fica real, não é uma conexão de fato. Eu tô querendo, tipo, praticamente ter uma receitinha de bolo. Eu falo A e ele vai fazer B, entendeu? Tipo, e aí não vai funcionar. Porque se nos outros momentos eu não estou falando a língua dele, não adianta o que eu falar. Ele continua se sentindo fora, né? Não está pertencendo. Então vamos lá, vamos tentar, só para finalizar a minha apresentação, né? Eu estava falando, eu sou mãe da Nara, né? Eu sou a Maíra, eu moro aqui na Espanha há 10 anos, sou de São Paulo. Eu sou jornalista de formação, para quem não me conhece, para quem está chegando aqui na página agora. Tenho também formação em fotografia, um master em fotografia artística que eu fiz aqui. Trabalhei 10 anos como fotojornalista em São Paulo e fotógrafa freelancer antes de vir para a Espanha. Eu vim para a Espanha com 30 anos. E aí a minha ideia era passar um ano sabático, mas acabei conhecendo o pai da minha filha. Acabei ficando, me aventurando, decidi, deixa pra lá, não tem nenhum vínculo no Brasil. Vim pra cá. Mais ou menos uns 5 anos depois eu engravidei. Tive a Nara, há 6 anos atrás, e a minha cabeça virou, né? Tipo, eu comecei a ficar... Enfim, eu já fazia alguns processos terapêuticos, sempre fui uma pessoa de me observar muito. E quando eu tive a Nara, eu tive aquelas crises de identidade, que muitas de nós também, de vocês que estão aqui, devem ter passado por isso. E tudo que eu fazia antes... Não, tudo não vou dizer isso, né? Tipo, mas muito do que eu fazia antes profissionalmente ficou meio em xeque. Eu fiquei um tempo sem trabalhar. Comecei a estudar muito sobre criação consciente, comecei a me deparar com esse tema ainda grávida, graças a Deus eu tive um certo privilégio nesse sentido, mas o fato de eu estar mergulhando nesse mundo e me propondo a fazer vários processos de autoeducação, me fizeram uma espécie de um chamado, assim. Teve uma hora que eu percebi que eu queria compartilhar isso com o mundo, queria trazer meu conhecimento, o que eu estava aprendendo, eu achava que era muito relevante e eu sentia também que era meio que uma obrigação, assim, gente, tipo, a gente tem que mudar essa geração. Eu não posso continuar acreditando que meu filho precisa sofrer para poder aprender a ir para o mundo porque o mundo é duro. Não, eu tenho que oferecer uma criança mais amorosa e acolhedora e empática para esse mundo, para que esse mundo melhore, senão eu vou estar reproduzindo no mesmo. Como é que eu quero que o mundo mude se eu trago para o mundo uma criança que está cheia de dor e que está preparada e reativa para poder combater esse mundo horroroso com essa reatividade, né? Com essa mesma resposta infantil, no fundo. Enfim, aí eu me propus criar esse espaço, acabei criando o Canto Maternário, e foi assim que surgiu a página em 2017. Eu não imaginava que ela ia ter esse tamanho depois desse tempo e tal. Eu sou muito grata e agradeço muito ter me atrevido, inclusive, a seguir por esse caminho. E hoje eu tô aqui pra tentar... Eu meio que fui criando, né, uma metodologia, né, fiz transição de carreira, comecei a estudar muito, fiz vários cursos, acabei fazendo umas formações, e hoje eu sou consultora em criação e comunicação consciente, sou educadora parental, né, e trabalho como mentora de mães, né, eu faço grupos. Antes de fazer atendimento individual, a coisa acabou ficando muito, muito difícil de ficar no 1 a 1, eu achei que era melhor eu criar grupos para poder expandir também essa mensagem, e tá sendo uma experiência linda, poder ver a transformação dessas mulheres nesses grupos pequenos, onde tem muito acolhimento. Então, a ideia aqui é a gente poder ter um resuminho do que é essa proposta, para ver se vocês se interessam também. Vamos lá. Por quê? Né? Vamos começar pelo começo. É uma explicação que é muito relevante desde o início, né? O que acontece com o bebê? O bebê, quando ele tá na barriga,
ele está lá, maravilhado, no mundo mais perfeito do mundo, recebendo de tudo. A Lívia, que estava aqui agora, não sei se ela continua, que fez o último episódio da Tenda Materna sobre sono infantil, um dos últimos episódios. Ela também tá no meio dessa... Também explicou isso lá, né? Como o bebê, ele tá nesse ambiente perfeito, lá dentro do útero ele tá recebendo tudo em tempo real, né? Tipo, alimento, o calorzinho, a sensação de segurança, a sensação de ser amado, de estar acolhido, tá tudo lá, né? Não tem nada que ele possa se queixar. Quando ele nasce, tem uma espécie de uma ruptura. De repente ele tá se deparando com o frio, né? Com a fome, com a ausência, aquele batimento cardíaco já não tá lá, aquela sensação de estar juntinho da mamãe não é 100% viável, ele tá com essa presença constante, mas a necessidade tá lá. Ele não só nasce com essas necessidades de se sentir no útero, inclusive porque ele nasce como feto ainda, né? Como ele também nasce com essa sensação, com essa necessidade de se sentir amado, de ser tocado, né? Isso não é tipo manha de bebê, entendeu? Isso é uma necessidade básica da biologia dele. É fundamental ele ter isso suprido. Só que, o que acontece? Nunca, jamais, uma mãe vai ser capaz de oferecer por um bebê tudo que ele quer, tudo que ele precisa, né? Tudo que ele necessita. Por mais que ela se desdobre, em algum momento esse bebê vai sentir ausências, vai sentir faltas. E isso vai provocando nele uma sensação de dor. Tipo, tem um incômodo, tem uma né? Não é simples, assim, nascer pra ele vai ser traumático também, porque ele vai ter que viver essas ausências. E isso faz parte, gente, isso não tem como a gente evitar. Os nossos filhos vão ter sentimentos de ausência, de dor ao longo da vida deles, tá? O importante pra nós é ter consciência disso, é colocar isso na balança, saber que essa necessidade dele não é uma manha, não é uma bobagem, é real, né? E à medida do possível que a gente não pode atender, a gente pode nomear para essa criança e acompanhar essa criança sem minimizar a necessidade dela. Porque essa é uma das maiores feridas. A maior ferida não é a criança não ter aquilo que ela precisa. É alguém tirar digamos, a legitimidade dela querer aquilo. É alguém falar que não é certo ela querer aquilo, que ela não deveria sentir aquilo, que ela deveria se conformar de não ter aquilo e, de preferência, não desejar. Tá travando, gente? Ou é só o da Nanda? Tá? Então, só pra gente seguir a linha do raciocínio, se eu deixo, por exemplo, um bebê chorando no berço, o que acontece? A criança, o bebê, quando ele nasce, a forma que ele tem de pedir aquilo que tá fazendo falta pra ele é através do choro. Então, se ele tá com fome, não tá travando não, beleza. Então é a sua conexão, menos mal. Então, se ele tá com fome, ele vai chorar. Se ele tá com frio, ele vai chorar. Se ele tá sentindo desconforto porque a fralda dele tá molhada, ele vai chorar. Então, e aí o adulto vem, né, pra poder atender isso daí. Se ele tá sentindo falta do colo, ele vai chorar. Se ele tá sentindo falta do toque, ele vai chorar. Se ele tá precisando do peito, ele vai chorar. Toda hora ele vai chorar, certo? Se eu decido que eu vou treinar esse bebê, porque esse choro dele, tá vestido, tá com comida, tá quentinho, não tem porquê, ele tem que se acostumar. Se eu exijo, por exemplo, se eu tenho uma expectativa de que ele aceite ficar sem a minha presença o quanto antes, porque ele tem que ficar independente de mim, senão ele vai ficar muito dependente de mim, por exemplo, eu não estou, digamos... Não é que ele está aprendendo a ser independente, ele está se conformando a não pedir ajuda. Ele está se resignando e deixando de manifestar um pedido, porque ele percebe que não vai ter ninguém para atender ele. Ele começa a deixar de confiar na natureza dele, porque ele está completamente conectado. Quando ele nasce, ele está completamente conectado com a essência dele, e ele tem total clareza do que ele precisa, do que ele quer. E ele vai pedir. Com toda a espontaneidade do mundo, com toda a força, né, que ele tiver, com toda a espontaneidade, porque ele tem o que a gente chama assim, ele tem a autoestima dele muito preservada, ou seja, a confiança de que ele sabe o que ele precisa e a facilidade de expressar isso com liberdade. Isso é autoconfiança, isso é autoestima preservada. O que a gente faz quando a gente decide que a gente acaba optando por exemplo, não, ele tem que ficar independente quanto antes e parar com essa história de ficar pedindo coisa que ele não precisa, porque já tem as outras coisas atendidas, por exemplo, né? Se a gente vem com esse julgamento porque não conhece a natureza desse bebê,
a gente corre o risco de impedir que ele se manifeste. No fundo, ele vai calando esse choro porque ele se conforma. E aí, o que ele começa? Ao invés de confiar nele mesmo e falar, não, é importante pra mim ter esse toque, é importante pra mim ter essa presença, eu preciso disso, isso é meu direito, isso é legítimo, então eu vou continuar reivindicando. Se ele vai calando isso, ele começa a transferir aos poucos essa referência do que é certo e o que é errado para essa pessoa que está do lado de fora. Ele deixa de confiar na conexão que ele tem com o ser essencial dele e começa a ter de referência esse adulto que tá cuidando dele. Não, a mamãe tá dizendo que é bobagem eu chorar por causa disso. Então, tipo, lógico, ele vai, aí pensa que ele vai crescendo e muitas vezes a gente começa a nomear já pra ele. Tá chorando por quê? Sério que você vai chorar por causa disso? Com essa bobagem? Foi só a banana que quebrou. Foi só, tipo, você já sabia que você não podia, que você tinha que sair do parquinho. Quantas vezes a gente não fala pra criança que ela não tem motivo pra chorar? Das coisas mais sutis para as coisas mais sérias, né? Aí eu quero que vocês façam esse exercício aqui comigo, se vocês quiserem, de quantas vezes a gente sem querer cai digamos, no impulso, né? Que é, inclusive, movido por uma boa intenção. Por quê? Porque às vezes eu vejo a criança chorando por uma bobagem. Aí eu falo, gente, eu não quero que meu filho seja alguém que sofra por bobagem. Pelo amor de Deus, isso não é motivo. Tem que ser uma criança forte, tem que ser um adulto forte. Se eu permitir que ele chore por qualquer coisa, como que ele vai enfrentar a vida lá fora? Né? De novo eu caio nessa crença de achar que se ele demonstra desconforto por algo que, no meu critério, é besta, esse garoto não vai estar preparado para o mundo? Então eu tenho que fortalecer ele. Como? Convencendo ele de que aquilo não é motivo de choro, para começar. E às vezes até intervindo de forma punitiva, porque a gente também cai no risco, às vezes, de interpretar que o choro é mau comportamento, né? E às vezes a criança está num descontrole emocional, porque ela não está conseguindo lidar com a frustração de alguma situação que ela está vivenciando, e a gente entra numa história de que aquilo é mau comportamento, que ela tem que aprender a se comportar, e que ela tem que parar com aquilo, que não quer nem saber, e às vezes cai até no castigo, na palmada, né? Dependendo de como for a situação, o contexto, pode cair nisso também. E aí, nem vou dizer a quantidade de mensagens que eu recebo de pessoas que relatam que viveram isso na infância, né? De terem, tipo, minha mãe me batia por qualquer motivo, inclusive se eu estivesse chorando, era um tal de para com isso não, né? Bom, vocês sabem. Vocês têm mais exemplos do que eu, porque eu não apanhei, então eu não sei dizer quais são os motivos que os pais batem na criança, às vezes sem critério quase nenhum. Você fala, gente, não é possível que bate por causa de sério mesmo. Mas acontecia. Não porque os nossos pais fossem pessoas horríveis, mas porque eles também foram educados dessa forma. E eu tenho certeza, tipo, quase que bota minha mão no fogo, eu tenho certeza que se ele promovia esse tipo de comportamento com vocês, é porque eles recebiam isso com uma carga muito mais pesada. Muito provavelmente mais pesada, e eles já estavam diminuindo a forma de abordar vocês quando vocês eram crianças. Só que eles tinham um registro tão forte de uma coisa pesada que a reprodução era mais, digamos, natural pra eles, estava naturalizado. A violência, ela vem naturalizada quando você apanha pra caramba, entendeu? Quando você é tratado de uma forma violenta. E aí eu incluo aí o abuso emocional, que vai ser tema da live de amanhã. Quando eu tenho quando eu cresço num ambiente onde o abuso emocional é algo estabelecido, é muito fácil de eu reproduzir isso, porque isso está dentro de mim. Isso se torna um registro. Eu introjeto isso e eu acabo reproduzindo de uma forma muito automática, até assustadora. E aí por que eu falo da criança interior? Porque às vezes a gente tá com a ideia na cabeça, cara, eu quero educar de uma forma consciente, eu quero ir pra educação positiva, eu quero fazer de um jeito bonito, eu tô estudando, eu tô lendo, tá tudo fazendo sentido, mas na hora do vamos ver, sobe uma raiva, sobe um impulso, eu não consigo me conter, e quando eu vejo, eu tô reproduzindo aquilo que eu mais odeio, eu mais, tipo, falei que jamais eu vou fazer isso que meus pais fizeram comigo, porque eu sei a dor que eu senti. No entanto, eu não consigo me conter. Quantos de vocês passam por isso? Me falem. É pesadíssimo, né? Tem que tá cheio de comentário aqui, tô meio perdida aqui, deixa eu ver. Nunca consegui deixar o meu chorando. Que bom, Flor. A gente vai pesquisando. É muito assim, é muito comum orientarem que a gente tem que promover essa separação. E aí, ó, alerta, fiquem de olho. Quando o profissional já vier com esse papo de que esse bebê tem que aprender a dormir sozinho, considere mudar de profissional, gente. É alguém que minimamente não tá atualizado.
Por sinal, vocês assistiram o documentário que eu recomendei esses dias aqui na página, que ficou bombando aí e circulando e viralizando por aí, com a história do doutor Gabo Maté, né? Ai, meu Deus. Medo de falar errado o nome dele. Gabor Maté. Não sei como é que fala. Gabor Maté, deve ser. Mas maravilhoso, né, gente? E lá ele fala sobre a origem do trauma. Peraí. Sem querer, eu apertei o botão aqui, quase que eu desligo a live. Peraí, eu passo por isso de não conseguir me conter. É horrível, é uma sensação horrível, Flor, porque... Oi, Riane, tudo bom? Tem gente aqui da mentoria. A Nara, Nara, tô te esperando, hein? Já contratei alguém pra fazer minha filha dormir sozinha, por isso vou entrar na mentoria, isso aí. Você ainda não fez inscrição, mas tô te esperando você fazer a inscrição. Assistiu e mandou pra um monte de gente. Maravilhoso o comentário. Oi, Lizzie, tudo bom? Fiquei impactada com o documentário. Maravilhoso o documentário. Que bom que vocês assistiram, gente. Esse documentário, eles falaram que ia ficar livre, só pra... vou dar deixa aqui, hein. Falaram que ia ficar livre até segunda-feira, mas eu dei o play hoje de manhã aqui na Espanha, ainda tava dando pra assistir. E é só colocar a legenda em português. Muita gente vai falar, mas tá vendo que tá em inglês. Gente, aciona a legenda. Vai naquele cantinho lá que tem embaixo, naquela gradinha lá. E aciona a CC, né? Acho que tá escrito CC, que é Closed Caption. Pra poder assistir, porque vale a pena. Pra vocês entenderem a origem do trauma, gente, é muito mais sutil. Entendeu? Porque é de você invisibilizar o sentir. Você invisibilizar a criança e você inibir o sentir dela, gente. Vocês não têm noção de como isso é danoso. Como a gente, sem querer, tá o tempo todo invalidando os sentimentos dos nossos filhos. Ele se chama Sabedoria do Trauma, do Wisdom of Trauma, porque tá em inglês, né? A Sabedoria do Trauma é a nossa tradução aqui, que a gente fez a brasileirada aí. E aí tem o link dele, acho que não tá mais no meu stories, porque como ele tava prometido só pra segunda, eu falei, eu não vou ficar arriscando de indicar pras pessoas, as pessoas não, eu falei, por 24 horas vão ficar chateadas comigo, né? Tipo, não tá dando pra ver. Mas eu cliquei hoje, depois vocês me falam que eu coloco lá, The Wisdom of Trauma. E aí, mas assim, a gente sem querer tá o tempo todo inibindo o sentir dos nossos filhos. Por quê? Porque nós não temos essa capacidade mais de sentir, gente. Nós fomos tolhidos disso. Eles deseducaram, nossos pais sem querer deseducaram a gente. Então pensa assim, por exemplo, uma cena que acontece muito. Por que meu filho não me escuta, né? Olha só, lá pelos 3 anos de idade, às vezes antes, né? Às vezes 1 ano e meio, 2 anos, começa aquela fase maravilhosa que as crianças ficam, não. Tudo o que a gente fala, né, pra poder fazer de um jeito bem, tipo, tirando, não é no Netflix não, Flor, é uma coisa, é uma produção independente à parte que fizeram, uma promoção que fizeram e deixaram uma semana esses vídeos, esse documentário no ar, pra promover provavelmente o curso que esse cara vai dar, em alguma coisa assim. E eles deixaram acessível com legendas em vários idiomas. Aí eu coloquei aqui no Stories, um monte de gente colocou também, outras educadoras parentais também colocaram. E aí a ideia era ficar até segunda-feira. E o documentário é maravilhoso. E ele vai falar sobre a origem do trauma, né? E aí, só que continua livre. Então, tipo, depois eu passo pra vocês. Depois eu dou um jeito. Mas, só pra não me perder aqui. Quando a criança ela começa com essa fase de querer contrariar tudo que o adulto tá falando, na verdade, se a gente não conhece a natureza da criança, a gente pode cair no risco de ficar na ideia de essa criança tá tirando uma onda com a minha cara. Ela não tem tamanho pra poder ficar exigindo as coisas, né? Porque a gente tem todas essas crenças de que criança não tem querer. Cresce e apareça, fedelho. Quem é você pra ficar, tipo, batendo de frente com as coisas? Simplesmente tem que fazer e ponto. Não quero nem saber, né? Tipo, enquanto você morar aqui comigo, quem que não ouve essa? Vai fazer tudo que eu mando. Para! Ou... o tal do quem manda aqui sou eu, né? Tipo, crianças foram feitas para serem vistas e não ouvidas. E aí começam a entrar aqueles medos, né? Do tipo, cara, se eu deixar essa criança exigir as coisas desse jeito, ela vai achar que ela manda em mim. E o que vai acontecer quando ela crescer? Tipo, ela vai ficar se sentindo o rei da casa. Ela vai ficar uma pessoa intolerante com qualquer outra coisa. Ela não vai saber lidar com regras, ela não vai saber lidar com limite. A gente entra em umas ideias de que se eu não controlar e arrancar dessa criança agora essa necessidade que ela tem de toda hora ficar batendo de frente, colocando a opinião dela, lá na frente, tipo, ela não vai ser uma pessoa que vai conseguir ser compatível com o mundo lá fora, né? Por exemplo, isso poderia ser um dos pensamentos que podem surgir e bloquear a gente na hora e falar, preciso tirar isso dela, preciso fazer ela parar, né? E aí vem um desespero tão grande de controlar essa criança que, sem querer, a gente começa a abrir mão de estratégias que não são muito nobres na educação,
né? Porque a gente pode, desde querer, sei lá, rotular essa criança, xingar essa criança, gritar com essa criança, punir essa criança, isolar essa criança, castigar essa criança, até bater nessa criança, certo? Eu posso entrar numa onda de que eu preciso dar um jeito pelo bem dela, né? No fundo movido pela intenção de fazer o melhor pro meu filho, que é proteger ele de virar uma pessoa que eu não considero que vai conseguir as coisas melhores, né, vai ter um futuro bom, promissor, não vai ser uma pessoa de bem, né, por exemplo, que é uma das coisas que as pessoas falam muito, apanhei isso, e graças a isso eu sou uma pessoa de bem, né, tipo, uma ideia também equivocada de que foi porque eu apanhei que eu me tornei uma pessoa boa, e inclusive não reconhecendo as sequelas que vieram junto com esse apanhar, né, ou com esses castigos e tudo mais. Mas enfim, se eu entro nesse lugar de julgamento do comportamento dessa criança, eu não consigo conectar e compreender o que está acontecendo com ela. O que acontece aos 3 anos, mais ou menos, aos 2 anos? Isso é previsível. Isso é da natureza da criança. Por quê? Porque ela está num processo de individuação. Ela está começando a compreender que ela e a mãe não são a mesma pessoa. Porque no início da vida dela, ela tem uma sensação de que ela é uma extensão dessa mãe. Ela não tem noção de que são 2 seres. Por isso que fica mais fácil, de certa forma, você guiar a criança e conseguir a colaboração dela quando ela é bebezinho. Porque ela é mais ou menos como você, é a tua energia. Então, tipo, vai tudo no flow, entendeu? Não 100%, eu sei que dá trabalho. Não tô falando isso, que não dá trabalho. Mas tem uma hora que você fala, cara, o que aconteceu com com aquele meu bebezinho fofo que de repente virou um monstrinho que para tudo ele fala não, não, não. E a sensação que a gente tem é de que aquela criança está se transformando num ser muito difícil de lidar, que aquilo é errado, então eu preciso arrancar isso dela. Só que por que eu interpreto dessa forma? Porque eu fui interpretada dessa forma. Porque os meus pais e os adultos que me cuidaram não tinham essa noção de que aquilo era esperado. Então ninguém legitimou o meu direito a protestar diante de um limite, por exemplo. Ou de dizer esse não, só para poder dizer, eu não sou você. Eu não preciso concordar com você. É quase como se eu dissesse, é mais fácil você convencer uma criança de 3 anos a colocar o casaco, você falando pra ela não colocar o casaco. Não coloca esse casaco. Não coloca, hein? Não coloca. Aí ela, eu vou pôr o casaco. Porque não é a opinião dela que tá importando nesse momento, é a vontade de dizer não. Entendeu? Não é que ela tá defendendo nossa, eu preciso muito não colocar esse casaco. Eu preciso provar pra mamãe que eu tenho o direito de não querer colocar o casaco. É praticamente isso que tá movendo ela, entendeu? Então, se a gente entende a natureza dela, a gente aprende também a falar com essa criança de um jeito em que a gente contemple a necessidade que tá por trás. Então, um dos pontos que eu quero trazer pra vocês sempre tem uma necessidade legítima por trás do comportamento da criança. Por mais que a gente não queira aceitar, entendeu? E às vezes é simplesmente isso. Eu preciso mostrar que eu tenho opinião. E não importa que tem 3 anos, gente. Que maravilhoso que tem opinião. É o oposto do que a gente deveria falar. Ao invés de sofrer que a criança tem opinião, é falar que bom que ela tá ainda conectada com o ser essencial dela. Que ela sabe muito bem o que ela quer. Porque isso é sinal de saúde. Isso é sinal de que ela tá preservada, que ela ainda tá conectada com ela mesma. Coisa que a gente não tá. Entendeu? Então eu tenho muito mais desconfiança e preocupação quando um pai vem dizer que o filho obedece em tudo, que ele colabora com tudo, que ele não dá trabalho nunca, do que em dizer, meu filho tá impossível. Ele o tempo todo, ele tá muito teimoso. Ele não aceita nada do que eu falo. Que bom! Que bom que ele tem isso preservado. Que ele sabe o que ele quer. Entendeu? Tipo, porque se ele tá batendo de frente pra caramba com você, se tá muito desgastante, se tá, tipo, uma coisa assim, estressante, que tem muito atrito, tá desse jeito assim, muito provavelmente é porque você não está conseguindo escutar seu filho. Então, tipo, eu vou pedir desculpa pra vocês de trazer essa verdade. Se seu filho não tá te escutando, eu posso te garantir que ele não se sente escutado. Entendeu? É esse o motivo, com certeza, que tá por trás, minimamente. Por quê? Porque a criança, aí lá na mentoria eu explico das 5 necessidades básicas emocionais da criança, né? E isso é muito importante, é muito interessante quando a gente vai percebendo o quanto é relevante, o quanto é importante, fundamental a gente conhecer a necessidade emocional da criança, porque às vezes a gente fica numa coisa muito superficial. Se eu entendo, por exemplo, que a criança precisa se expressar, ela precisa de liberdade de escolha, por exemplo. Para ela é muito importante o poder de escolha, entendeu? Ela precisa disso. E às vezes, sem querer, eu tô o dia inteiro impedindo ela de fazer essas escolhas.
fazendo ela aceitar um monte de coisas que nem todas são realmente, digamos, limites que são necessários. Às vezes são caprichos nossos, assim, são coisas, por exemplo, eu quero escolher a roupa, e aí eu fico convencendo a criança de que ela tem que usar aquilo, daquele jeito que eu acho que é mais bonito, que eu acho que vai ficar mais apresentável lá fora, entendeu? Que eu acho que combina melhor, e eu não quero minha filha saindo com uma roupa que não combina, ou com um penteado que eu considero feio, entendeu? Eu quero poder exibir a minha filha do meu jeito, e quando eu vejo, eu tô inibindo ela, tô impedindo ela, tô desrespeitando a escolha dela. E às vezes, sei lá, tô com uma criança de 3, 4 anos que quer colocar uma roupa que não combina, mas que tá se sentindo o máximo. Deixa ela. Inclusive pode ser um momento curativo para ela, porque ela vai recuperar a possibilidade de escolher algo, sendo que em outro momento ela não tá tendo a possibilidade. E não tem o que ser feito. Por exemplo, a minha filha que tá recém-operada, que acabou de fazer uma distração mandibular, que tá com um parafuso aqui, que teve que fazer mais de 20 dias de ajuste desse parafuso. Ela não tinha o poder de escolha. Eu não tinha como ceder e falar, filha, pode deixar. Eu entendo que você tá querendo muito isso. E aí, olha a diferença, gente. Querer não significa que quando eu legitimo o querer da criança, eu não estou dizendo pra vocês, faz o que ela quer. Não tô falando isso, gente. E essa é a pegadinha. Porque a gente cai nessa conclusão. Porque, claro, não conhece, né? Não entende ainda. Justamente a ideia da live é trazer pra vocês isso. Ó, vamos esclarecer como funciona. Não é ser permissivo e fazer a criança fazer só o que ela quer. Mas é entender que ela tem o direito a querer. Aí se eu faço, por exemplo, um paralelo, né? Você tá lá conversando com a tua amiga e seu filho fala assim, tô de saco na lua dessa pandemia. Ai, que saco, gente. Não aguento mais ficar confinado em casa. Não aguento mais ter que usar máscara, ficar lavando máscara. Que chatice. Eu não vejo a hora de poder abraçar meus amigos, de poder visitar meus pais, de poder ir pro Brasil, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu começo a falar, né? Aí vem a minha amiga e fala, nossa, nem começa. Tipo, só de pensar, o que você mais gostaria de fazer? Nossa, eu não vejo a hora de poder, sei lá, não sei, o que vocês querem fazer quando a pandemia acabar? Eu não vejo a hora de poder ver meus amigos, entendeu? De poder abraçar, tocar as pessoas. Não vejo a hora de poder... Esses dias começou o verão aqui, eu tava olhando na piscina. Todas as crianças jovens, né, que estão indo pra escola, estavam sem a máscara e tinha aquela marca, assim, do branco aqui e o queimado aqui. As pessoas estão com marca de máscara no rosto. Eu fiquei olhando pra aquilo e falei, gente, não vejo a hora disso acabar. Que pesadelo. E rola uma empatia. Rola assim, fala pra mim o que tá doendo, e me conta mais o que você gostaria de estar vivendo, se isso não fosse realidade, né? E vamos ficar aqui, tipo, falando disso, pra poder ver. E aí falar, foi bom falar com você, né? Pelo menos isso eu posso fazer. Tipo, não dá pra resolver, a pandemia continua aí, né? Eu sei que não tenho o que resolver, mas ela continua. Mas que bom poder falar disso. Aí vem a criança e fala, nossa, tô chateada porque, sei lá, a Nara tem vários motivos. Tem tanto a distração mandibular, esse negócio aí que tá me incomodando, como a separação, por exemplo, minha com o pai dela recente, né? Então ela vem falar pra mim, eu coloquei um post essa semana sobre isso. Nossa, tô muito triste porque eu sinto saudade do papai quando eu tô aqui, né? E aí, o que acontece quando ela fala isso? Eu fico me sentindo mal. Nossa, não acredito, minha filha tá se sentindo mal porque eu me separei do pai dela, ela tá sofrendo. E aí tem vários motivos pra me sentir mal. Desde, tipo, uma culpa que pode surgir porque fui eu que promovi isso, como assim? Eu não consegui ter um relacionamento que durasse, agora minha filha tá sendo exposta por isso. Ou, de repente, de eu projetar e pensar que, caramba, lá atrás eu senti dor, no caso não eu, mas o pai dela, senti dor por causa disso, como que vai ser pra ela enfrentar uma separação dos pais, eu não queria que ela sofresse por causa disso. Mas, de certa forma, ver os filhos sofrendo provoca uma sensação de que gera uma dor de vê-los sofrendo, né? A sensação, o nosso desejo instantâneo costuma ser, eu quero que ele pare de sofrer, eu não quero que ele entre em contato com isso, porque é muito doloroso e é meu filho, eu quero muito bem dele, eu quero que ele seja bem. Então a gente pode entrar numa história de começar a convencer a criança de que ela não precisa ficar com aquele sentimento. Ai, filho, eu sei, mas daqui a pouco você acostuma, né? Tipo, eu sei, no começo é difícil ter duas casas, né? Mas olha só, quando você tá aqui com a mamãe, você pode fazer assim, assim, assado. Quando você tá com o papai, você pode fazer assim, assim, assado. Aí você começa a listar, justificar.
Cadê aquele ombro amigo que vai falar, meu, conta pra mim o que você faria se você tivesse os dois na mesma casa? Que nem você fez com a amiga da pandemia. Por que a gente não consegue acessar esse lugar com a criança? Entendeu? Tipo, por quê? Aí por que a gente não consegue? Eu sei por quê. Porque tem a minha criança ferida que tá lá, com a dor da minha criança, não querendo que meu filho viva dores como eu, né? Tem a minha falta de resiliência. De como ninguém acompanhou minha dor, dando esse espaço para que eu me expressasse, para que eu falasse daquilo, eu não tenho repertório para lidar com essa criança. Entendeu? E aí eu acho, e como eu também tenho deturpado essa ideia de que eu acredito que como mãe eu deveria preservar a minha filha do contato com a dor, que ela tem que estar sempre bem, aí eu entro nessa loucura dessa meta de, tipo, ela tem que estar sempre bem. Então eu vou entrando, inclusive, nessa coisa de tentar tirar dela o direito dela entrar em contato com a emoção desconfortável. Não é nosso papel evitar esse contato, gente. Pelo contrário, isso adoece a criança. Isso adoece o nosso corpo, porque essa emoção, ela fica... Por mais que você tente arrancar, antecipar esse contato com a dor, o que vai acontecer? Vai ficar lá dentro. Vai ficar contido. Tem duas opções muito prováveis. Ou ela vai chorar escondida, ou ela vai aprender a engolir esse choro. Nenhuma das duas situações é agradável. A maior dor, gente, aí nesse documentário ele fala isso, a maior dor não é o evento em si que faz a gente sofrer. Não é o fato dela estar com os pais separados. Seria o fato dela não poder chorar no meu ombro, por exemplo, acompanhada por alguém. Seria ela falar pra mim que sente essa dor, eu falar, ai filha, esquece, daqui a pouco passa, daqui a pouco você se acostuma. É que no começo é assim mesmo, sabe? Sei lá, encontrar qualquer forma de tentar desviar. Ou vamos comer alguma coisa, sabe? Ou vamos fazer não sei o que lá, distrair a criança. Encontrar maneiras dela se desviar, entendeu? O principal é a gente aprender a acompanhar, a dar espaço. Então lá no post, por exemplo, eu falava, filha, caramba, né? Tipo, não é fácil. Eu tô ligada. E, inclusive, compartilhando do meu sentir, sendo honesta com ela, não fingindo que pra mim tá tudo bem. E olha eu de referência aqui, aquela que não se abala com nada. Gente, pelo amor de Deus, você não tem que ser uma pessoa que não se abala com nada diante dos seus filhos pra fazê-los fortes. Você tem que ser honesta e verdadeira, autêntica. Entendeu? Porque assim eles se sentem confortáveis pra poder se expressar. Porque do contrário, se eu sutilmente vou inibindo essa criança do sentir diante de mim, eu vou demonstrando pra ela que, olha, desculpa, mas quando você entra em contato com essa parada aí, desse sentimento meio angustiante, eu não dou conta, eu saio de cena, eu prefiro não ver. Eu não quero que você passe por isso. E no fundo eu prefiro não ver, porque eu não sei lidar com isso. Eu tô desesperada quando eu vejo você fazendo isso. Pelo amor de Deus, para com isso. Ela se sente rejeitada. Ela não se sente compreendida. Ela não se sente escutada, gente. Isso vai se acumulando. Isso aos pouquinhos vai chegando com uma percepção de que eu não sou importante. O que eu sinto não é importante. Peraí, inclusive deve estar errado, porque a mamãe diz que não tem motivo pra sentir aquilo. Ah, eu tava sentindo, mamãe é uma referência assim, tipo, a deusa na terra. Entendeu? Tipo, como assim? Se mamãe diz que isso daqui não tem porquê, eu vou começar de novo, eu tô transferindo pra ela. Olha a minha autoestima aí sendo danada. Entendeu? Sendo, falei certo, né? Sendo, tipo, danificada. Tem uma espanholada de vez em quando aqui. Sendo, né, tipo, atingida. Porque se eu tinha uma referência, tô me sentindo mal porque meus pais se separaram. Tô me sentindo mal porque meu amiguinho falou não sei o que lá. Tô me sentindo mal. Não, mas veja bem, não é bem assim, não sei o que lá. Uma hora a criança fala, cara, tô viajando na maionese. Essa referência que eu tenho de mim deve estar totalmente deturpada. E aí a gente fica sem referência, gente. A gente fica meio perdido. Só que também vem uma sensação de que você não me entende, mamãe. Que saco, toda hora que eu vou falar alguma coisa, parece que não é. E aí rola essa desconexão. E desculpa, se eu começo a sentir que não me escutam, eu não vou dar trela pra você na hora que você me pede pra fazer as coisas. Tem uma hora que acumulou, cansei. Aí eu diria que tem que mudar o tema da live. Cansei. Minha mãe não me escuta. Tô de saco na lua, não vou escutar mesmo. Pode falar o que você quiser, usar a ferramenta que você quiser, as frases bonitinhas das escolhas limitadas da disciplina positiva, ou sei lá, tipo, não sei, seguir o passo a passo de fulana de tal. Não adianta. A criança está se sentindo desconectada de você. Entendeu? E aí não é uma questão de vou estudar de novo, vou ver qual que é a fala que eu tenho que fazer. Como é que eu faço para entender o que tá por trás? Né?
onde que começou essa história dessa desconexão, entendeu? Eu tenho que promover essa conexão. Só que eu só vou conseguir, por exemplo, eu tô dando esse exemplo do sentir, né? Às vezes é um desabafo que a criança tá fazendo e eu tô tentando inibir ela, né? E aí, sem querer, aquilo vai acumulando. Quando eu percebo que tá rolando essa desconexão, a indagação tem que ser dois pontos, né? Tipo, no caso, se eu tenho um comportamento inadequado, eu tenho que tentar entender o que tá por trás. Mas é muito assim, por que eu tô com dificuldade de entender essa criança? Né? Por que eu tô com dificuldade? Onde que tá esse ponto cego? Por que eu não tô conseguindo escutar ela? Né? O que a mãe inteira tá dando risada aí? Como mudar tudo isso, Pamela? Uma boa pergunta. Como que a gente faz? A gente faz o caminho de olhar pra dentro. Entendeu? Porque, por exemplo, né? Vamos lá. Eu não vou dizer... Se não fosse esse trabalho de autoeducação que eu faço há 6 anos desde que a Nara nasceu, de ficar tentando investigar, entender a minha criança interior, ver onde é que estão os pontos de dor dessa criança que tem dentro de mim, né? Eu não conseguiria, acho, hoje, ter tanta, digamos, destreza nesse acolher das emoções dela nessas duas situações, da separação e do problema com a distração mandibular, né? Com esse pós-cirúrgico dela, que tá sendo super pesado. Assim, agora tá melhor porque parou de ativar. Mas os dias que ela teve que ativar o aparelho, teve dias que ela ficou muito resistente. Então, assim, era mais de 1 hora pra poder ficar naquele espaço do tipo, filha, chora tudo que você precisar, é normal você sentir medo. Mas em nenhum momento desviando ela ou deixando, tipo, claro que ela tinha que parar de sentir medo de uma vez por todas. Manda aquela coisa, filha, já deu, tá? Você já sabe, você tem que ativar, não adianta, vai ter que fazer sim ou sim. Assim, tentando de um jeito muito sutil guiar ela pra poder encorajar, ao mesmo tempo dando espaço para que ela se sentisse livre para se expressar, porque ela tem o direito de estar angustiada com uma coisa que é tão difícil de lidar, né? No caso a dor e tal, não sei o quê. E no caso da separação, muitas vezes, Pamela, era aquela história do caramba, ela vem falar pra mim na minha casa que ela tá com saudade do papai, né? Tipo, que ele vai embora e ela começa a chorar, fala que eu te odeio menos a papai, tô com saudade do papai, queria estar com o papai, não sei o que lá. Eu posso entrar, por exemplo, num lugar de me sentir rejeitada, porque essa é a minha ferida e eu sei disso, eu tenho consciência hoje da minha ferida, né? E começar a entrar num convencimento, mas você não gosta de estar com a mamãe? Mas ficar com a mamãe é tão ruim assim, que inclusive eu já soltei de vez em quando, tipo, no sentido de que, em dias que eu não me controlo, que eu tô muito desajustada, às vezes a gente faz isso. A gente, sem querer, solta. Isso, por exemplo, é abuso emocional. Isso é um exemplo de abuso emocional. Eu ficar meio que chantageando ela e jogando nela a responsabilidade pelo meu sentir, entendeu? Isso é totalmente um comportamento infantil, onde eu tô querendo cuidar muito mais sem querer, eu tô mais preocupada em cuidar da dor da minha criança interior do que tô sendo capaz de conectar com a questão que tá diante de mim. Quando a minha filha fala pra mim que ela tá com saudade do pai, na minha interpretação da minha criança ferida interior, ela fala: minha filha não gosta de mim. Minha filha me odeia, ficar comigo deve ser um saco. Ela prefere ficar com o pai. Pode ser que um dia ela vá morar com o pai. Entendeu? Eu posso entrar num lugar de paranoia por conta de tudo que a minha criança, pela experiência dela, absorveu de crenças sobre o mundo e sobre eu mesma, né? Tipo, eu acredito, digamos assim, na minha infância, os eventos que aconteceram comigo, a experiência que eu tive a partir deles, fizeram acreditar que eu não era tão importante, que eu não era relevante, que as pessoas não iam preferir ficar comigo do que com o outro, entendeu? Que eu era um peso pro outro e tal. Então, muitas vezes, quando eu tô num relacionamento com a Nara, eu percebo essa sensação chegar, como se ela tivesse que provar pra mim que não, mamãe, não é assim, eu prefiro você, entendeu? A minha vontade era que ela pudesse garantir pra mim aquilo que a minha criança não tinha. Entendeu? Ela que pudesse consertar, né, compensar a dor da minha criança. E eu poderia entrar num lugar de ficar tentando manipular a Nara num joguinho para que ela pudesse me dar essa resposta, que é totalmente abusivo, né, totalmente tóxico, mas que é muito comum de acontecer. Se eu não tenho essa consciência, se eu não olho para a dor da minha criança e não aprendo a separar uma coisa da outra, não treino um jeito mais, tipo, a pausa consciente, que é uma ferramenta que eu entrego dentro da mentoria, por exemplo, que eu explico como que você faz para poder não se deixar levar por essas frases que vêm, por essas dores que aparecem, por essa conexão que a gente faz com a criança, né, que não dá para explicar aqui com profundidade porque é uma coisa meio complexa e tal. Mas se eu não faço esse trabalho interno, eu corro o risco de projetar na minha filha essa questão, entendeu? Então eu tenho sim que olhar para dentro para aprender a separar.
Porque aí eu olho pra Nara e eu percebo que quando ela está falando, eu sinto falta do papai, ela está me dizendo, é difícil ter duas casas. É difícil ter a realidade de toda hora que eu tô com um, eu tenho que sentir falta do outro. Puta que pariu, que saco. Eu não queria que fosse assim. E é real, gente. Quem é que gostaria que fosse assim? Antes ela tinha 3 pessoas morando juntas. Tudo bem que não era o melhor dos ambientes, porque no final das contas a gente tava ficando meio, né, tipo, tava ficando um ambiente pesado, então não era o melhor. Mas ela não tinha que ficar dividindo a saudade, né? Ela tava sempre com os dois lá meio presentes. Ela não viveu essa ausência enquanto a gente tava morando juntos, não com tanta frequência, né? Não com essa coisa de 4 dias aqui, 3 dias lá, mesmo que a gente se veja bastante, ela sente falta. Então isso é a realidade, entendeu? Se eu fico tentando convencer ela que não, eu impeço ela de elaborar isso daí, de poder trazer mais. Porque às vezes, gente, é só o espaço pra gente poder se expressar. Não é, tá curtindo, Elaine? É multigeracional, né? Nossos pais faziam isso, faz eles pior ainda. É transgeracional, eu gosto de dizer, viu, Jacker? Somos exato, e nós, é isso que você tá falando, é transgeracional. A gente meio que herdou essa forma de se relacionar, né? E eu acho que a nossa geração agora de pais tá tendo a oportunidade de estudar com mais profundidade e tá tendo, tipo, um despertar meio coletivo nesse sentido, sabe? É uma tomada de consciência num coletivo, assim, gente, não dá pra reproduzir esses padrões abusivos, manipulatórios, controladores, guiados pela dor. A gente educa muito através do medo, do controle e da dor. A gente acha que a criança só vai aprender a fazer uma coisa se ela entrar em contato com a dor. Por conta disso, a gente acaba abrindo mão do castigo também. Entendeu? Achando que o castigo é a forma que a gente tem para poder corrigir a criança e induzir e educar a criança. Amanhã vai ter uma live sobre castigo, tá? Como educar sem castigos no perfil da Fernanda Salles, ela me convidou, da Roda Materna. Então, quem quiser falar sobre castigo, eu comecei a colocar posts sobre isso ontem. Vai sair um vídeo muito legal de uma conversa que eu tive com a Nara, meio espontânea, que ela veio me perguntar, mamãe, por que... Mamãe, os filhos também podem castigar os pais? Ela veio me perguntar assim espontaneamente, aí eu fui tentando tirar de onde que ela tirou isso e tal, porque ela nunca foi castigada, e eu falo disso, eu pergunto se alguém castiga, se ela sabe como castiga, ela nem sabe como castiga, ficou meio perdida, e a gente foi meio que debatendo, e aí eu vou colocar um post sobre isso hoje, esse videozinho. Eu acabei gravando a conversa porque eu achei que ia render, eu falei, sabe daí, vai sair alguma coisa, é uma delícia quando você se abre pra ouvir a criança, né, olha que legal, né, eu quero saber como que é pra você, né, porque você percebe a incoerência, né, eu falava pra ela, você acha que tem sentido você, por exemplo, me mandar pro quarto caso eu faça alguma coisa de errado, né, ela dava risada, ela falou, não, tem que conversar, né, igual você faz comigo, enfim. Mas a questão é, meus queridos, eu não sei se eu perdi o fio da meada ou se ficou meio claro. Vocês entendem que, na verdade, o trabalho tem que ser interno? Eu tenho que olhar para as minhas dores, tá? O caminho é esse. Não se pode separar pensando em si próprio. Precisamos pensar no prejuízo do causa dos seus filhos. Peraí, o que você falou antes disso? Qual que é o prejuízo que eu causei para os filhos, no caso? Eu acho que eu preservei a Nara de muitas coisas, me separando. De várias coisas. Porque... eu acho que a criança crescer num ambiente onde tem atrito constante, onde tem 2 pessoas infelizes, é uma referência péssima. É um padrão que ela vai reproduzir na vida dela. De achar que tudo bem você estar dentro de um relacionamento do que seja. Desde um relacionamento abusivo ou um relacionamento infeliz. Não acho que seja uma boa referência. Eu não quero que minha filha tenha essa crença de que tem que se manter num casamento por causa de filhos. E eu questiono também. Porque se eu permaneço num relacionamento que me faz infeliz... onde eu não vejo perspectiva, o que eu tô dizendo sobre amor próprio pra minha filha? Qual é a lição que eu tô dando pra ela? Então essa história de que não posso me separar porque senão meu filho vai sofrer, não compro. Não compro mesmo, eu não tenho nenhuma culpa em relação a isso, pelo contrário. Eu acho que eu dou uma lição de autoestima, de amor próprio, desculpa, de amor próprio pra minha filha, quando eu reivindico o meu direito a ser feliz. Não sei se foi essa a sua mensagem, mas se for, já tô te dizendo qual que é a minha opinião aqui bem claramente. Eu acho super sério isso, gente. Se prender por causa de filho, desculpa, tem muita crença aí, tá? E aí pode ter 15 mil coisas, mas... não. Exatamente, é muito doloroso para um filho ver os pais infelizes. E olha só, muitas vezes...
carregando um peso de que eu fui responsável por essa infelicidade, porque meus pais falam que não se separaram por minha causa. Gente, quem é que quer carregar esse peso? Pelo amor de Deus. Olha a responsabilidade. Será que é a criança mesmo que está impedindo essa separação? Ou são as crenças desses pais? Aí também é muita... Tem gente que escuta isso a vida inteira. Eu não me separei do seu pai por causa de você. Entendeu? E agora, inclusive, depois vai cobrar. Então, desculpa. Não compro isso, não. Acho bem pesado essa cobrança pra todo mundo. Acho que ninguém sai ganhando quando se preserva um casamento por conta dos filhos. Esse por conta dos filhos eu posto muitas aspas. A live do castigo vai ser no perfil da Fernanda Salles, que é o a.rodamaterna. Mas se você entrar no meu perfil, vai aparecer que eu tô ao vivo. Então, se você se perder, é só entrar no Instagram que vai estar lá o aviso de que eu tô online. Acho que não tem muito erro, não. E de qualquer forma, as daqui vão ser... Exato. Super sério, isso mesmo. Concordo muito com você, a Priscila tá falando. Enfim, aí ó, vamos só ver se eu consigo encaminhar pra gente poder entender o restinho, né, do que eu tinha colocado aqui na live. Ficou claro pra vocês a linha do meu raciocínio? Vocês acham que faz sentido? Aí qual que é a questão, né? Por que meu filho não tá me escutando? Então se ele não tá te escutando... o da Fernanda Salles, desculpa, eu não falei os horários, né? O da Fernanda Salles vai ser amanhã, 13h, tá bom? Só que de manhã vai ter outra live que eu convidei a Tariana Rocha pra falar sobre abuso emocional, o impacto do abuso emocional nas crianças, ou seja, na criança interior e nos nossos filhos, tá bom? O da Tariana Rocha vai ser às 10 da manhã aqui no meu perfil. E o da Fernanda Salles vai ser às 1h no perfil dela, tá? Roda Materna. Mas entrando aqui, com certeza vocês conseguem encontrar o caminho. Então, se vocês quiserem continuar com o raciocínio dessa série de lives, venham amanhã também, tá bom? Falei, tipo, Nanda, 10 da manhã com a Tariana Rocha e 1h com a Fernanda Salles, tá bom? Como que a gente reconecta com essa criança? Só pra finalizar o raciocínio lá do que eu tava falando. Se o meu filho não tá me escutando, com certeza isso é um sinal de que ele tá se sentindo desconectado de mim, tá? Não tô garantindo que, tipo, todas as vezes 100%, quando a gente estiver no super legal, tá num flow, a gente tá super bem, que não vai ter atrito, gente. Tem atrito, a gente tem filhos. Filhos são seres humanos, não são robôs, entendeu? Então, ó, também tirem da expectativa essa história de que falei 1000 vezes, ele já sabe, tá careca de saber. Como assim? A gente também tem que aprender a olhar pro erro de outra forma. Entendeu? Porque ninguém está isento de errar. O erro não precisa ser visto com essa intolerância de uma coisa absurda que tem que ser extirpada, que não pode acontecer nunca. Isso também foi uma coisa que a gente aprendeu, né? Tipo, absorveu essa crença de que não pode errar. E que, claro, porque era punitivo, né? Era muito de... Era muito assim, não quero saber, não pode repetir o erro, como assim você errou de novo, nananá. Isso vem de lá. Então a gente não sabe olhar para o erro como uma oportunidade de aprendizado. Não sabe olhar para o erro como algo esperado para o processo de aprendizado. Ninguém vai aprender a caminhar sem tropeçar, gente. Não existe. E mesmo sabendo caminhar, tem dias que eu vou tropeçar. Mesmo sendo adulto, mesmo sabendo, estando careca de saber como é que se anda. Quem é que não tropeçou na vida adulta? Então, tipo, vamos aprender a olhar para o erro de outra forma. Também, quando a gente tira esse peso e a gente se humaniza... Pra eu aprender a olhar pro erro do meu filho de outra forma, eu tenho que aprender a olhar pro meu. Então, tipo, é aprender a me acolher, a ser amorosa comigo quando eu faço coisa errada. É conseguir olhar pra minha história e, sei lá, tipo, quando eu, de repente, grito com a minha filha e falo, hoje eu tratei a Nara de um jeito que eu sei que foi tóxico, eu sei que foi abusivo, eu sei que foi, tipo, desrespeitoso, eu sei que foi, tipo, aquilo que eu falo na página pra não ser feito. Nossa, que absurdo, não sei o que lá. Se eu fico me maltratando por causa disso... Eu tô exigindo de mim uma perfeição. Eu tô exigindo que eu seja um robô. Eu tô exigindo que eu não seja humana. Eu tô me rejeitando. Eu estou me maltratando. Eu estou sendo incoerente com aquilo que eu prego. Com aquilo que eu quero acreditar. Se eu olho pra minha falha com a minha filha e entendo que eu sou o resultado da minha história, que eu tenho um monte de registros disfuncionais, tóxicos, que vieram da minha educação, do transgeracional, não só do meu pai e da minha mãe, mas da história de vida da minha família inteira, do sistema familiar inteiro. Quem sou eu para achar que eu sou heroína e que vou conseguir arrancar tudo de mim e ser uma pessoa perfeita para poder só promover uma educação respeitosa para minha filha? Eu não sou tudo isso, entendeu? É impossível. Então, eu não posso me maltratar quando eu faço algo assim. Eu posso me perguntar, nossa, por que hoje eu perdi a mão?
Será que eu tô com muito pouco autocuidado? Por que eu tô tão estressada, né? Por que eu fiquei tão nervosa com essa bobagem? O que eu posso fazer pra amanhã não ficar tão, né, tão à mercê de repente responder dessa forma automática? Como que eu posso reparar esse grito que eu acabei de dar, entendeu? Mas eu não preciso ficar fazendo isso com um chicote acionado, que é o que a gente costuma fazer, entendeu? Eu posso olhar para o erro de outra forma. Então é sempre, Flor, um caminho de você buscar essa reconexão com a tua criança. Como que você faz? Na mentoria eu vou traçar esse caminho, porque não é algo que eu vou conseguir responder, tipo, em 5 minutos de live finais, entendeu? Mas a ideia é, a gente tem que fazer um caminho para recuperar o contato com a nossa criança interior, tá? Vou tentar resumir aqui qual que é a ideia, né? Então eu vou lá, eu faço, tipo, visualizações, eu faço exercícios para que vocês possam reencontrar essa criança, né? Como se você realmente estivesse encontrando a tua versão pequena dentro de você, né? Reconectando e abrindo espaço para que ela possa se expressar, para que ela possa trazer aquilo que ela não teve o direito de colocar. Então, de repente, tanto o direito de ter ficado brava com os pais, né? Ou o direito de ter ficado se sentindo triste, abandonada, nervosa com tal coisa, inconformada com tal coisa, ou sabe? Tipo, conversa com ela. Você vai começar a conversar com essa criança e vai validar a legitimidade daquilo que negaram que ela tivesse o direito de ter tido experiência, entendeu? Tipo, tá tudo bem você ter ficado pé da vida com teu pai ou com tua mãe quando aconteceu isso e aquilo, entendeu? Você tinha o direito de ter ficado triste quando aconteceu isso e aquilo. Normal você não ter conseguido lidar com tal e tal coisa. Você podia sim ter sentido medo de tal e tal coisa. E aí você começa a garantir para essa criança que você não vai. Você fala para ela que você vai agora estar com ela, porque a maior dor dela, com certeza, é a sensação de ter ficado sozinha. Entendeu? Ela tá se sentindo abandonada, sozinha, isolada, só, né? Então você garante pra ela que você vai estar lá com ela, né? Você meio que faz um compromisso com ela, tipo, eu não vou mais te abandonar. E não importa que você sinta isso, eu estou aqui com você, entendeu? Porque no fundo, quando a gente nega o direito da criança de sentir algo, ela se sente invisível, gente. Ela não sente que ela tem o direito de ser ela mesma, entendeu? Então você começa a trazer pra essa criança, a sua versão pequena, né? Que ela tem o direito de ser ela mesma, que ela não precisa se preocupar em mostrar o que ela tá sentindo, que ela pode expressar aquela dor, entendeu? E que você não vai embora de lá. Você vai ficar com ela, entendeu? Então você faz um trabalho de eu recupero, reconecto com ela e vou e faço um compromisso, né? Tipo, você tá aqui. E aí você começa a aprender a conversar com essa criança. Na live de amanhã, com a Tariana, a gente vai falar um pouquinho disso. A Tariana vai falar um pouquinho de como que a gente pode maternar essa criança, tá? Mas você começa a trazer ela pro teu convívio e aos pouquinhos você vai conseguindo identificar nesses momentos desafiadores do seu dia quais são os momentos que ela vem à tona. Então, do tipo, você percebe lá, tipo, sei lá, pra mim é muito automático hoje. A Nara vem e fala, não quero ir embora da casa do papai. Aqui tá muito legal. Aí eu já fico, não acredito, tipo, ela tá louca por ele e ela vai me abandonar, vamos supor, né? Tipo, aí eu me sinto ameaçada. Aí eu falo, Maíra, isso é sua criança interior, relaxa. E é como se eu começasse a falar com ela, tipo, amiga, eu sei que você tá aí, eu sei que você tá nervosa, eu sei que você tá começando a imaginar coisas, né? Tipo, que você tá achando que a tua filha não gosta de você. Óbvio, você sempre se achou a menos interessante do grupo, entendeu? Não é isso que ela tá falando, entendeu? Ela não tá falando disso pra você. Não é isso que ela tá querendo expressar, entendeu? Às vezes ela tá só simplesmente conectadíssima com o momento e desesperada com a ideia de que ela vai sentir falta do pai. Não quer dizer que ela não te ama. Não entra nessa paranoia. Maíra, eu sei, tipo, entendeu? Então você vai aprendendo a dialogar com essa criança pra acolher ela de uma forma sem julgamento também, entendeu? Do jeito que você acolheria sua filha quando você tivesse, tipo, no momento mais glorioso de capacidade de acolher sem se deixar levar por nenhuma crença, nenhum medo, nenhuma paranoia, entendeu? Então você faz esse exercício com a sua criança. Porque aí você separa o momento presente do que tá rolando, né? Tipo, não entra numa de querer consertar a tua filha por conta da dor da tua criança. Não convence a tua filha de fazer algo pra poder, sei lá, suprir o teu vazio emocional quando você percebe que de repente aquilo que ela tá pedindo é importante dela fazer. Tá? Você vai se reconectar com teu filho de uma forma muito mais fácil, Flor, quando você aprender a fazer isso com a tua criança interior. Por quê? Porque se eu faço isso com a minha criança interior e começo a maternar minha criança interior, por exemplo, não
aprendo a permitir que ela se expresse com liberdade, sem tomar susto, sem ficar preocupada de que ela não deveria sentir medo, não deveria chorar tanto, não deveria ser tão fraca, não deveria sentir raiva com essas coisas. Não, gente, é fazer as pazes com tudo isso que ela traz, entendeu? Entender que essas emoções, aí a gente vai aprendendo isso na mentoria aos poucos também, entender que essas emoções, elas têm um pico, gente, a gente não vai ser sugada por um mundo do terror, das emoções desconfortáveis e ser tragada por aquilo e nunca mais voltar. Não existe isso. Isso é uma percepção que a gente tem, um medo que a gente tem porque a gente não teve treino, né? A gente não teve, tipo, digamos que, olha só, Flor, olha só, se eu permito que a minha criança se expresse com liberdade, aguento o tranco, né? De acompanhar ela sem ficar com essa pressa desesperadora de inibir e cortar o quanto antes o sentimento desconfortável. Cara, eu vou descobrir uma maravilha. A primeira maravilha é, eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo. Tipo, quem sou eu pra ficar ensinando a minha filha a lidar com as emoções? Não, eu sou muito mais aprendiz do que professora nessa hora. É muito melhor eu calar a boca e ficar, tipo, ou vendo pra aprender com ela do que ficar achando que eu tenho que guiar minha filha. Tipo, arrogância total da minha parte achar que eu tenho que te ensinar alguma coisa. Fica na tua. Simplesmente observa. Porque você vai ver como é maravilhoso. Como é inteligente o corpo humano. Ela vai, ela chora, ela fica com raiva, ela vai... Aí você fala, não, filho, eu sei, é normal. Tipo, claro que você tá nervosa. De repente ela... Nossa, deu tudo errado. Tipo, ela ficou mais desesperada. Ela tá mais nervosa. Não, é o esperado, galera. Que bom. Significa que ela se sentiu confortável pra soltar, que é o que ela precisa. Porque é isso que o choro faz, por exemplo, ele libera o mal-estar, a tensão acumulada, o incômodo. Então, tipo, pra quê? Se eu inibo, eu engulo. Se eu valido, aquilo se intensifica, tipo, entra num estado de beleza, então vamos lá, vamos tirar esse incômodo de dentro, o negócio vai num pico e de repente começa a amenizar. Eu, por exemplo, que vivo cantando pra Nara pra ela se acalmar, se ela tá no momento que o choro tá subindo, ela fala, não quero que você cante, eu quero chorar. Adoro. Aí eu fico, tá bom, vou esperar. Fico de boa lá. Ai, que difícil escutar. No começo era sendo que difícil escutar. Hoje eu falo, não, beleza, ela tá na fase do subindo a onda, entendeu? Como se fosse uma onda, gente. Uma hora sobe e uma hora desce. É maravilhoso. E aí quando desce, naturalmente, sem a gente ficar forçando pra que a onda... Imagina a gente lá tentando empurrar a onda, né? Como se a gente pudesse. Meu... Deixa a onda passar. Quando passa a onda, a criança, ela libera. Ela fica tão renovada que a reação dela depois, às vezes, é mudar de assunto, ou às vezes é aquele garfo que ela não estava aceitando do jeito nenhum, ela pega pra comer como se não tivesse nem entrado na discussão com você antes. E você fica falando, meu, ela tava tirando uma onda com a minha cara, né? Com aquele espetáculo todo que ela deu. Não é possível. Não. Tipo, ela tá... É piada. Ela fez aquilo só pra me deixar apavorada, né? Aí a minha criança interior lá, pé da vida, tipo, não querendo entender, porque, tipo, minha criança não foi vista dessa forma, com essa naturalidade do que é o caminhar das emoções. Ela achava... Ela começou a se achar a bizarrice do mundo quando ela tentava se expressar desse jeito. Convenceram ela de que aquilo era totalmente inadequado. Então, hoje, como adulta, eu olho pra minha filha tendo aquilo e falo, meu, ela tá tirando um com a cara. Quem é ela? Olha como ela tá bem, não era nada. Não, ela tá bem, porque ela conseguiu tirar. Entendeu? Então, quando você aprender, Flor, a fazer isso com você, você não vai se desesperar. Quando o seu filho estiver chorando, por exemplo, desesperado, você vai falar... Aí a gente entra um chip que eu gosto de dizer. Ao invés de falar, nossa, meu filho tá chorando, eu preciso fazer ele parar com isso. Pelo amor de Deus, eu preciso fazer ele parar de sofrer. Não, eu falar, eu estou diante de uma criança que está chorando. Né? Tipo, faz parte. Eu preciso esperar, preciso acompanhar, não preciso arrancar ele, tipo, né? Não preciso, tá? Então é isso, gente, é um aprender a escutar a criança. Como que eu aprendo a escutar a criança? Aprendendo a escutar primeiro a minha criança que não foi escutada, tá? Eu não fui escutada. Nós não fomos escutados, gente. Não, eu tenho... Assim, eu posso colocar minha mão no fogo, eu tenho quase certeza. Pouquíssimos de nós fomos escutados, entendeu? E assim... Os nossos pais falharam, não tem como. Em algum momento ou outro eles não escutaram. Mas a educação naquela época era muito de não permitir. A criança não tem que querer ir ponto, não quero nem saber. Ela fala e obedece. Quem manda aqui sou eu. Enquanto eu pagar as contas, meu, quero nem saber. Porque a ideia do tem que fazer e não pode dar piti. Não pode protestar. Não tem o direito de querer. E aí, de novo, gente, não é fazer o que a criança pede.
Porque muitas vezes o que ela quer não é o adequado, não é o certo, não é o que ela necessita, é só um desejo. Desejo e necessidade são coisas diferentes, tá? Eu posso querer muito comer um doce antes do jantar, mas aquilo lá não é o que eu... Não é o que... Tá, vou ficar dando então porque a criança tá querendo? Não. Agora, eu vou falar, putz, claro, doce é uma delícia. Quem não ia querer doce? Meu, se eu pudesse, eu comia doce o tempo inteiro. Nossa, tipo, você não precisa brigar com o querer da criança. Você mantém um limite, mas contemplando, tipo, a ideia de que ela tem direito a ficar incomodada. Nossa, filha, certeza. Tipo, se eu pudesse, eu também comia esse doce o tempo todo. Entendo que você esteja nervosa. Entendo que você não goste da ideia de não poder, né? E aí a gente não vai poder comer, né? É tão chato quando isso acontece, nossa. Cara, é tão fácil dialogar com a Nara hoje em dia, diante desses incômodos dela, porque eu não entro numa angústia dela não poder querer. Quando caiu essa ficha, gente, vocês não têm noção da diferença que é. Porque a criança, ela não... Ela fica ainda emburrada, entendeu? Com a realidade. Tipo, ela não queria, porque ela não queria. Mas ela não tem dois problemas, porque se a gente fica batendo de frente com o querer dela, a gente adiciona um incômodo. Não posso comer a porra do doce e a minha mãe não me entende, caralho. Resumindo, né? Tipo, é ou não é, gente? Não é um puta saco quando isso acontece? Tipo, meu, além de não poder comer o doce, minha mãe acha que é o fim do mundo querer comer doce. Como assim? Comer doce é incrível! Como que ela pode querer isso, entendeu? Tipo, quem é aqui que acha que, tipo, tem que aceitar que a pandemia ainda existe e cala a boca, não pode falar a respeito disso, entendeu? Tipo, não faz sentido. Não faz sentido. A gente espera demais das crianças. É ou não é, Cássia? A Iane tá rindo aqui. Não adicionem estresse nas crianças, porque você vai adicionar esse estresse e vai promover uma desconexão e uma distância com elas, entendeu? E elas vão ficar se sentindo... Vão acumulando essa sensação de que minha mãe não me escuta, e é aqui que eu vou tomar banho quando ela quer. Aqui. Aqui que eu vou aceitar que ela desliga a televisão. Aí eu tenho uns 15 mil exemplos que vocês me deram lá, né? Aqui que eu vou, tipo, sei lá, qual que é, tipo... Não quero nem saber. Tem uma hora que ela vai ficar de saco na lua, e ela vai começar a reivindicar, vai bater de frente, vai virar uma briga. E aí o que vai acontecer? Quem que vai entrar nesse ringue? A tua criança interior com a criança dela, com a tua criança de fora. São duas crianças brigando, gente. A gente tem que admitir. Muitas vezes a gente entra numa luta de poder com a criança e que quem tá discutindo com ela é a nossa criança interior. Então são duas crianças. São duas crianças nessa discussão. E é a gente querendo dizer, dessa vez eu vou conseguir ganhar. Porque lá atrás me fizeram tragar aquela ordem. Agora não, agora é minha vez. Então, tipo, às vezes o que tá movendo a gente, galera, sinto muito, é um sentimento de vingança da nossa criança, entendeu? Então, maternem essa criança. Quer aprender a fazer isso? É um tema totalmente novo. Meu, Maíra, tipo, danou-se, agora não sei o que fazer. Vem, por exemplo, pra mentoria. Lá eu ofereço esse caminho, tem milhares de profissionais que fazem trabalhos assim também. Eu tenho o meu jeito de trabalhar essas questões. Pra mim tem resolvido. Pra muitos de vocês que estão aqui, que participaram dos grupos ou estão nos grupos, que eu sei que a Riane, por exemplo, tava nos grupos, a Lízia tava, a Bianca tava, e outras aqui que a Tânia tá frente, né, Tânia? Venham pra cá, porque, ó, a gente entra nessa disputa de poder ganhar versus perder, mas no fundo sai todo mundo perdendo, exatamente, a Riane tá falando, né? A Riane, por exemplo, passou por um processo incrível, né, Ri, dentro da mentoria, de conseguir reconhecer as dores da criança dela, ver o quanto ela projetava, o quanto da insegurança dela com a filha dela, de conseguir, tipo, acolher as emoções, trazia um espaço de angústia. Desculpa, Riane, se eu tô usando, de repente tô sendo muito detalhista e te expondo aqui, né? Mas de perceber o quanto era angustiante presenciar os momentos em que a filha dela estava lidando com o limite, né, e estava se frustrando, né, Flor? E o quanto isso falava da dificuldade que ela teve lá atrás, de não ter sido acompanhada de um jeito que digamos, é quase como se a gente tivesse uma sensação de paz, com a ideia de que tá tudo bem se frustrar, gente. Faz parte. Eu não preciso arrancar a criança da dor. Eu preciso ensinar ela, ou melhor, ensinar não, aprender com ela, né? Mas eu preciso fortalecer nela a capacidade de honrar tudo que chega, entendeu? Para entrar na mentoria, Guilhermina, você pode me mandar uma mensagem por privado que a gente vai te passar a informação, tá? A gente tá numa fase de pré-seleção. Os grupos vão começar dia 28
daqui a 2 semanas, né? Não, segunda-feira, daqui a 15 dias, 10 dias, sei lá, 12 dias. Vamos começar dia 28, a gente tá em fase de pré-seleção para poder, porque a procura tá grande, então a gente tá mostrando para vocês se realmente faz sentido ou não, porque são 8 semanas de acompanhamento, são 8 módulos, né, 8 temas que eu vou falando sobre a criação consciente, vou guiando vocês para chegarem num trabalho com a criança interior de vocês, tá? E aí a gente tem um grupo fechado no Telegram para poder se comunicar, são grupos de 30 mães, são 2 grupos que eu tô formando, e a gente tem também alguns encontros ao vivo, que são quinzenais, tá? Então tem um encontro de boas-vindas com as 2 turmas, que vai acontecer no primeiro sábado, e depois são encontros quinzenais em cada grupo, tá? Pra gente poder aprofundar, ter trocas. E durante essas 8 semanas, eu vou também apresentando algumas ferramentas. Tem sempre um PDF com um resumo das aulas que eu proponho em cada módulo, né? Os módulos são sobre criação consciente, depois sobre autoeducação, depois sobre autocontrole. Depois tem um módulo especialíssimo, que é o 4º módulo, sobre as necessidades emocionais básicas da criança, que tem tudo a ver com essa live, porque vai destrinchar quais são as necessidades que, no final eu não consigo entender por que ele está se comportando assim, mas se eu tenho essa base das necessidades básicas da criança, emocionais, cara, 90% das vezes eu posso matar a charada. Da onde que vem esse comportamento? Porque esse é o treino que a gente tem que fazer. Tentar buscar a origem. O que está provocando aquele comportamento? E não ficar só na ponta de querer que a criança faça aquilo que eu quero. Eu quero entender por que ela chegou nesse ponto. Porque às vezes ela está agressiva, porque ela está há muito tempo sinalizando o desassossego dela, o incômodo dela com alguma coisa, e aí ela está sem ferramenta para poder continuar dizendo não tá legal. Entendeu? Eu não sei o que fazer com essa dor. A gente vai aprender a olhar a criança com um olhar muito mais amoroso, entender o quanto elas são puras e elas estão sempre querendo buscar amor, conexão. É o oposto do que a educação tradicional traz, às vezes, sabe? Essa ideia de que é um serzinho maquiavélico que tá louco pra mostrar as unhas, né? E a gente tem que ficar inibindo esse lado dela. Não, é o contrário. Os encontros presenciais são pelo Zoom, tá bom? Eles duram cerca de 3 horas. Eu já peço para as pessoas, tem um grupo que vai ter encontros quinzenais às quintas e outro grupo aos sábados, tá? Mas mesmo que você não possa participar, todas as reprises estão acessíveis para que vocês possam ter acesso a todo o material por 1 ano. E além de tudo, todos os meses eu promovo um encontro mensal com um especialista que vem de fora. Já tiveram 7 encontros com especialistas, e aí a gente sempre aborda um tema da maternidade que costuma surgir dentro do grupo como demanda. Esse mês vai ter um encontro com a Carol Nalon, dia 25, ou seja, quem se inscrever até o dia 24 vai conseguir, inclusive, entrar nesse encontro ao vivo com a Carol Nalon sobre comunicação não violenta na educação dos filhos. Quem não conhece a Carol Nalon, ela é fera nesse assunto, né? E aí, vai ser dia 25 de junho, às 2h30 da tarde, acho, se não me falha a memória. E o próximo encontro depois desse vai ser com a Malu Paes Leme, que vai ser sobre sexualidade após a maternidade. Algum tema ainda que não está definido o título certinho, mas ela vai falar sobre isso. Ela, inclusive, vai ser tema do próximo episódio da Tenda Materna. Eu convidei ela esses dias, depois de ter gravado o episódio. Um episódio que vai sair provavelmente na semana que vem ou na outra. Agora não me lembro da data, acho que não sei, acho que dia 28 também vai sair. Sobre sexualidade após a maternidade. Sexualidade da mulher. Não sei nem se o tema tá definido também do podcast, o título. Mas é muito legal. Tem esses encontros e todo esse material. Quando você entra agora, por exemplo, na mentoria, você já tem acesso aos 7 bônus que já aconteceram, né? Vocês podem maratonar eles até o dia 28. E vocês garantiriam também a participação nesse encontro com a Carol, que vai ser antes dos grupos começarem dia 28. Então, é uma deixa aí pra vocês, é uma dica que fica aí pra vocês anteciparem a inscrição, tá? E aí é só vocês escreverem pra mim que lá eu passo as informações com mais detalhes de todos os títulos. Eu falei até o 4º módulo, né? O 4º módulo é sobre emoções básicas da criança. Depois eu vou fazer um módulo só sobre culpa materna, porque eu sei que, aqui, que a gente tem essa mania, que é uma das coisas que eu mais trabalho é a culpa e o perfeccionismo, tá? O 6º módulo vai ser sobre perfeccionismo. E aí depois eu vou falar sobre o autocuidado, e aí eu vou falar inclusive da codependência, que é um dos temas que eu também abordo muito, que eu acho super importante da gente ter consciência. E no último módulo eu vou falar da criança interior, apesar da criança interior estar permeando toda a mentoria. Na verdade, ele é só um fechamento para que a gente possa encontrar um lugar de empoderamento dessa criança, tá? A mentoria, ela tá saindo nesse momento,
Ai, porque o segundo lote foi até ontem. O segundo lote era 12 vezes de 97,70. Acho que. Mas agora, a partir de hoje, teria que me inscrever hoje pra garantir esse valor desse último lote, tá? Porque é o último dia mesmo do segundo lote, tá? Depois ela vai subir o preço a partir de amanhã. Então, quem tiver interesse, me inscreve, porque a gente tá com um formulário de preenchimento para que vocês possam entender se a mentoria é para vocês. E aí a gente passa para vocês o link da inscrição, tá bom? Das coisas que eu mais consegui trabalhar em mim, a culpa, não me sinto mais prisioneira disso. Aê, Riane, não, gente. E é um trabalho maravilhoso, te juro pra vocês. Tem muito efeito. E não é um efeito, digamos, demorado de sentir a mudança. Porque essa mudança de olhar para a criança, essa amorosidade que a gente começa a ter com nós mesmos, porque a gente reconhece a nossa dificuldade pelo fato da gente ter tido uma criança muito pouco vista e validada e contemplada e compreendida, né? A gente percebe, né? Uau, é por isso. E aí a gente fala, caramba, claro, não é à toa que eu tô com dificuldade de conectar com meu filho. Olha a minha história, caramba, olha como eu fui tratada, né? Então eu assumo que eu preciso cuidar dessas dores, eu assumo que eu começo a olhar pra mim com muito mais carinho. E aí, a partir disso, eu consigo conectar com os meus filhos num espaço que não seja de tanto julgamento, de tantas projeções. Aí eu vou falar de um monte de coisa. Você vai entrar na turma de comunicação consciente, meu sonho? Que legal, Flor. E deixa eu ver, que mais? Se tem alguma pergunta a mais. Gente falando aqui que tá louca pra ter o encontro com a Carol, vai ser bem legal, gente. E aí, depois que você entra na mentoria, durante um ano, eu continuo convidando vocês para esses encontros mensais com os especialistas. Então sempre vai ter oportunidade, é muito gostoso, porque sempre vem uma mentorada das primeiras turmas. Essas turmas que eu tô formando agora são a 9ª e a 10ª, então aparece alguém da primeira turma, da 4ª turma, da 2ª turma, enfim, aí a gente vai matando saudade, né? Essa live vai ficar salva. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. A Mari Canel também perguntou como entra nos grupos. Escreve pra gente que a gente te procura, que a gente passa informação. Que mais? Seguro que a criança se expressa. A Guilhermina também é interessada aqui na mentoria. Tô na fase de não comer doce. Queridas, eu acho que eu meio que contemplei. Eu sei que tem um monte de pergunta, não consigo dar conta de responder todo mundo. Mas eu acredito que, num geral, eu mais ou menos contemplei as dúvidas. Se ficou alguma coisa pendente, eu ainda tenho umas caixinhas de pergunta lá, se eu me inspirar. E eu vou, acho que, mandar um áudio pro Telegram também. Eu tenho um canal no Telegram. E eu vou tentar mandar um áudio também pra contemplar alguma coisa que eu achar interessante que ficou de fora. Mas venham amanhã também. Quem tiver interesse pela mentoria, escreve pra mim por privado, Canto Maternar. E quem tiver interesse em continuar com essa série de lives, amanhã vai ter às 10 da manhã com a Tariana Rocha, só pra pegar quem pescou aqui no final. 10 da manhã com a Tariana Rocha para falar sobre impactos do abuso emocional. Vamos destrinchar, entender essa parada aqui que é o abuso emocional, tá? E como que a gente faz, como que ele impacta na nossa vida, como ele impacta na nossa forma de maternar, como que a gente faz para não projetar, não repassar isso, né? Não usar esse tipo de abuso com os nossos filhos. Né? E como que a gente faz pra maternar a nossa criança? Eu falei pra Tariana, na hora que a gente fez assim, o roteiro, eu falei, Tariana, isso aqui é praticamente um curso completo, né? A gente tá achando que vai conseguir dar conta em 1 hora. E é um trampo, fiquei até, tentando reorganizar a agenda, porque eu falei, cara, você vai comigo antes a gente se encontrar às 11. E aí depois de encontrar a 1 da tarde, a Fernanda, eu falei, não vai dar certo. Porque eu conheço, a gente fica lá, aí eu mudei o dela pras 10. Para poder ter um respiro, senão eu não almoço, gente. Porque eu e a Tariana juntas, a gente é terrível. Terrível pro lado bom. E depois, à 1 da tarde, vai ter no perfil da Fernanda Salles, que é o A.Roda Materna, mas eu sei que se vocês entrarem aqui também conseguem entrar, para falar sobre como educar sem castigos, tá bom? Porque a gente vive falando que o castigo faz mal e todo mundo reclama. Mas então eu faço o quê, né? O que eu posso fazer? E a gente vai tentar trazer um pouco de luz a isso, tá? E fiquem atentos no videozinho da Nara fofa que vai sair hoje, dela falando por que tem que fazer esse lugar como assim castigar, né? Ela nem sabe o que é castigo, ela tem 6 anos, ela nem sabe como se aplica o castigo, ela meio que pesca por uma amiga ou outra que fala que o pai deixou fechado no quarto, ou que tirou o brinquedo, fez alguma coisa, mas ela nem sabe como funciona. E aí eu tentava explicar, falei, nem sei direito, filha, porque eu também nunca fiz, eu não sei quais são os critérios, sei lá, tô perdida.
E aí, ela não era naturalidade, eu perguntando, mas você acha que tem que fazer isso? Ela falou, não, o que faz então se a criança fazer uma coisa errada? Ué, fala com a criança. Ai, Deus, muito bom. Eles são muito puros. São muito lindos. E existe sim um caminho, eu também tinha essas dúvidas, tá? Então venham pra escutar isso daí tudo, tá bom, queridos? E é isso, eu acho que ficou mais ou menos por aí, tá bom? Obrigada pela presença, agradeço muito que vocês tenham vindo, sempre uma oportunidade maravilhosa, eu tenho muita esperança de que o meu trabalho contribua para que essa geração de crianças chegue para esse mundo como adultos muito mais empáticos, capazes de conectar, sem tantos perrengues, sem tantas perebas emocionais, eu falo, né? Eu sei que eles vão ter, tá? Tipo, eu não tenho mais essa expectativa de que eu vou blindar minha filha de tudo, não é isso. Mas eu sei que ela vai estar muito mais preparada e muito mais conectada consigo mesma. A partir do trabalho que eu tenho feito comigo, de tentar preservar ao máximo, reconectar ao máximo comigo mesma, eu consigo permitir com que ela seja, permitir com que ela mantenha essa conexão com ela mesma. Vai ficar gravado assim, até o dia 27 vai estar disponível para vocês, tá bom? Depois vai ficar bônus para quem entrar nas turmas novas. Então, quem puder compartilhar, quiser fazer um print, faz aqui a carinha de fazer um print, passar essa live, me marcar lá no stories de vocês, falar, vi a live com a Maíra, aí eu posso repostar também. Isso também ajuda vocês a impulsionarem, às vezes, o perfil. Eu sei que às vezes tem uma mãe que é empreendedora, que tá colocando algum trabalho também como educadora parental, ou com algum outro trabalho, então acaba que uma vai ajudando a outra, e a gente, passa essa mensagem adiante, entendeu? Se conectou com o teu coração, cara, pensa no poder curativo que tem outras pessoas receberem essa mensagem. Porque às vezes é aquele momento que faz a virada de chave, entendeu? Eu falei, peraí, até então eu não tinha considerado isso. Ou até então eu não tinha consciência disso. Esse conceito de criança interior, ele muda tudo. Ele faz você começar a olhar para todo mundo de outra forma. E aí, quando você trabalha a tua criança interior, a tua capacidade de conectar com o teu filho vai, se potencializar de uma maneira incrível, né? A Lizzie tá falando que tá agendando. Querida, obrigada pela presença, tá bom? Beijo pra vocês, a gente se vê amanhã, tá bom? Até mais.